A professora Mônia Lima saiu de Andradas há 2 anos e hoje mora na Itália com o marido e o filho de 8 anos. A cidade em que residem fica localizada a 70 quilômetros de Codogno, onde foi registrado o primeiro caso de coronavírus no país. De acordo com ela, no início das notícias, os italianos ficaram apreensivos com o que estava acontecendo. Eu moro na cidade de Treviso sul Naviglio, que fica na região metropolitana de Milão. Nós estamos na Lombardia, a região da Itália mais afetada pelos casos de coronavírus. Nos primeiros dias, gerou um certo pânico, fez com que as pessoas corressem aos supermercados para estocarem comida, esvaziassem as prateleiras com medo de uma quarentena forçada e de que as pessoas fossem obrigadas a ficar em casa sem poder sair ao mercado, fazer compras. E, na verdade, isso não aconteceu. Nós, particularmente, eu, meu marido e meu filho, nos primeiros dias nós sentimos um pouco de pânico, de medo por não saber como as coisas aconteceriam, se teríamos casos de contágio na nossa cidade, qual seria o risco para nós aqui. Mas agora a gente já está mais tranquilo, a gente já viu como que está sendo controlado, o governo está fazendo o que precisa ser feito, e então a gente já está mais tranquilo. De acordo com um relatório divulgado nesta quinta-feira, subiu para 650 o número de pessoas infectadas pelo coronavírus na Itália. O país também contabiliza mais 3 mortes, todas de pacientes com mais de 80 anos, elevando para 17 a quantidade de epidemia. O primeiro caso no Brasil é de um homem de 61 anos que esteve em Milão. Apesar dos números preocupantes, a andradense revela que aos poucos o país vai retomando a sua rotina, só que com algumas medidas de segurança. Hoje os mercados já estão reabastecidos, essa normalidade já foi restabelecida. Milão continua ainda com muito poucas pessoas circulando, as que circulam usam umas máscaras, os transportes continuam vazios, né, mas todos funcionando. E essa semana a normativa que tinha sido divulgada anteriormente tem alguns pontos revogados. Os restaurantes começam a reabrir, a Catedral do Uomo já vai ser reaberta também e alguns pontos turísticos também já começam a funcionar, museus volta a funcionar normalmente. E só com algumas medidas de que entrarão poucas pessoas de cada vez, com ingressos vendidos somente pela internet, para evitar uma aglomeração muito grande de pessoas. As crianças aqui ainda estão sem aula e no final de semana nós teremos o anúncio se essa medida vai se estender por mais uma semana ou não. Meu marido trabalha como motorista aqui na Itália e o trabalho dele não parou, ele continua fazendo entregas e ele trabalha com carreta, continua viajando por toda a região da Itália, mas esses setores que não pararam receberam máscaras, luvas, equipamentos de segurança, as empresas também já se organizaram, os funcionários todos estão com luvas, os que têm contato direto com o público, né? Então a população está bem consciente e tomando todas as medidas de segurança. Ainda segundo a andradense, o governo italiano orienta a população sobre como agir diante desta possibilidade de contágio do coronavírus. A preocupação existe, mas todos têm consciência sobre as medidas preventivas. O que o governo nos orientou é o mesmo que eu vejo que o governo brasileiro está orientando, a evitarmos espaços fechados com grande concentração de pessoas, a conversar com as pessoas a uma certa distância, cobrir o rosto quando espirramos, quando tossimos, basicamente as mesmas medidas que eu tenho visto que o governo brasileiro está orientando o pessoal aí no Brasil. Não existe uma situação de pânico generalizado, não existe medidas extremas, as pessoas não são obrigadas a ficarem em casa.